Ora bem, agora que já temos as conclusões deste estudo, ouvidas as pessoas, vamos analisar as conclusões com os próximos convidados que chamam ao palco. Vítor Veloso, médico oncologista, membro da direção da Liga Portuguesa contra o Cancro, vice-presidente do European Cancer League, ou da European Cancer League. Doutores, primeira cadeira do fundo, muito obrigada. Frei Bento Domingos, teólogo, frade dominicano, pensador, bem-vindo. E Constantino Saclarides, professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública. Bem-vindo, na segunda cadeira. Presidente da Fundação para a Saúde e foi, no final da década de 90, diretor-geral da Saúde. Aliás, penso que terá sido nessa altura que tive a oportunidade de o entrevistar, ou depois, penso que depois, numa altura também muito ativa, junto da comunicação social para falar de saúde. Sejam bem-vindos. Percebemos que, não sendo a que mais mata, a doença oncológica é a que mais preocupa os portugueses. É a que lidera na percepção de que o investimento não é suficiente e onde mais se cortou nos últimos 3 anos. Professor, está surpreendido com estas percepções e até que ponto é que elas estão ajustadas ou desajustadas da realidade? Bom, muito bom dia a todos. De facto, não estou muito surpreendido. São resultados, até certa forma, esperados. E há um pormenor interessante que é ter em conta em analisar esses resultados. E o pormenor é este. O cancro tem muito má fama. E tem muito má fama, em primeiro lugar, porque temos medo de um destino inevitável, que é a morte, e temos medo de um destino provável, que é morrer de cancro. Mais de 20% das pessoas morrem de cancro. E, portanto, esse medo associado ao cancro cria um certo desequilíbrio entre a preocupação que todos temos por um acontecimento único, que é a morte, e uma outra preocupação menos objetivável, que é a nossa qualidade de vida. E, portanto, quando tentamos pôr desta forma a questão do cancro, o medo da morte, a preocupação com a morte, predomina sobre uma preocupação que talvez seja mais prevalente na vida de todos os dias, que é a nossa qualidade de vida. De tal forma, e portanto, não é? O cancro é importante, mas é importante o estado de ansiedade ou depressão com que vivemos, pessoas que arrastam essa tristeza maligna durante anos. Estamos preocupados com as demências, com o Alzheimer, estamos preocupados com as sequelas de uma doença muito frequente, que é a síndrome vascular cerebral. Estamos preocupados, naturalmente, com as amputações na diabetes, uma doença muito frequente, e as amputações estão a aumentar, não são as mais, são as outras, mas estão a aumentar. E, portanto... Mas há no cancro uma especificidade, que eu acho que já foi aqui falada hoje nesta conferência, que tem a ver não só com o sofrimento, até como pela própria alteração física e os problemas que se colocam na autoestima. Se bem que hoje em dia muitas dessas terapias mais agressivas estão muito menos agressivas, mas há muito essa ideia de que o cancro não só mata, como nos faz sofrer até à hora de morrer. Será por aí? Bem, aqui também, eu não estou a desvalorizar esses resultados, estou a tentar um pouco matizá-los. Sim, não é? sim. Também aqui há a ideia que há um cancro. Sim, um cancro. O cancro é uma entidade homogénea, não é? É extremamente heterogénea, não é? Há muitas formas de cancro. E diferentes formas de cancro estão associadas a sobrevivências muito diferentes, não é? Nós sabemos, por estudos internacionais, ainda recentemente publicados, que a sobrevivência, por exemplo, em relação ao cancro da mama, campo do reto e do cólon, é superior a 50%, 60% aos 5 anos, não é? E que está a aumentar. Em contrapartida, a sobrevivência do cancro do fígado e do cancro do pulmão é inferior a 20% e não está a aumentar. E, portanto, são entidades muito diferentes. Mesmo são diferentes em diferentes idades, mesmo no mesmo tipo de cancro, cancro da mama, há entidades diferentes, com sobrevivências diferentes. E, portanto, ao pronunciarmos a palavra cancro, ele tem com ele uma carga afetiva tão grande, não é? Que predomina sobre o restante. E num questionário começa aí, todo o restante questionário é invadido, não é, por essa sombra enorme, não é? E por da isso morte, é uma percepção. da morte, E por isso é uma percepção. E, portanto, enfim, a minha sugestão era temos de fazer essa tensão entre esse acontecimento único e aquilo que é todos os dias que a nossa qualidade de vida. Eu se quiser ser chocante,
não vão levar a mal, não, mas às vezes há um choque, enfim, ajuda a perceber o fenómeno. Não é? Terapêutico. Este não é um choque terapêutico, é um choque diferente. Enfim, isto é politicamente pouco correto, não é? Faça favor. Mas Acho eu ninguém se vai zangar imagino consigo. uma pessoa que está a mergulhar nas trevas do Alzheimer. Não é? Imagina essa situação que é dramática para ele e para a família. Uma doença de desenlace rápido, com bons cuidados paliativos, é uma benção do céu para essa pessoa. Né? Porque a qualidade de vida associada ao Alzheimer, em relação àquela transição para as trevas, e a pessoa que acompanha durante anos essa situação, tem um peso na qualidade da vida das pessoas, tem um peso na percepção do que nós somos, do que estamos aqui a fazer, não é? Que deve ser ponderada face a outras coisas. E é por isso que é ingrato falar em entidades terapêuticas ou diagnósticos muito concretas, não é? E compará-las com entidades associadas à qualidade de vida, que é um fenómeno mais disperso, mais prevalente, mais soft, mas igualmente importante. E foi o professor que falou do céu e das trevas, não fui eu. Todos ouviram, mas de qualquer forma eu ia colocar-lhe essa questão, precisamente, Frei Bento Domingos. Usando e adaptando aquela frase atribuída a Jesus nos Evangelhos sinóticos: à ciência o que é da ciência, a minha versão, e a Deus o que é de Deus. E o que é da ciência e o que é de Deus? Quando se recebe um diagnóstico eu não sou e se nem confrontam representante. e se confrontam com estes Eu não sou receios. representante nem da ciência, Sim, mas é um nem pensador de Deus, e nesta nem a área. mim me represento bem. O que eu queria dizer é duas coisas. Acho que o que aqui foi dito, o problema é a ameaça da morte. E eu tenho um amigo que foi ainda... Foi no ano passado, eu saía de uma reunião do Conselho Geral da Universidade do Porto e estava em Campanhã e aparece uma pessoa que já não via há muitos anos, conheci-o em jovem. Ele não tinha melhorado muito, porque imediatamente me disse: olha, deixem-se dessas tretas que você escreve também aos domingos e não sei o que mais, porque é assim, Portugal não dá para mais de 3 milhões. Portanto, há duas operações a fazer simples. Primeiro, não deixar nascer criança nenhuma que não seja na ponta da unha. Quer dizer, é possível cientificamente deixar nascer só gente que depois não precisa de andar com remédios, com isto, com aquilo, com aquilo outro, quer dizer, gente boa. E depois, aos 70 anos, acabou. Limpa-se o sebo às pessoas e temos o problema também da morte resolvido. Porque já não há que ter medo da morte, porque, pronto, já se sabe, aquela data está marcada e pronto. Alguns serão um bocadinho antes e precisarão de alguns cuidados, mas vejam que se vai poupar no país. E então vai haver dinheiro para 3 milhões poderem viver com decência, porque morrer teremos todos de morrer, olha, mais tarde ou mais cedo, pronto. Assim ficava a coisa igualitária. Eu disse: olha, que tu estás um bocadinho nazi. Diz ele: não estão nada nazis foi só com um povo, ou com 2 e 3. Eu quero com toda a gente, assim é um remédio universal. Digo: está bem. Mas há uma coisa que é verdade. Por exemplo, a mim, sou convidado para ir visitar doentes, dar-lhe o sacramento da Santa Unção, falar com eles, e às vezes chego e depois as pessoas até pedem para eu ir, mas depois dizem que são de outra religião, e eu digo: olha, que eu também não sei qual é a minha. Pronto, aqui vamos estamos. Mas depois há uma questão que é complicada, que é, ainda ontem, não é? Quer dizer, mas acontece várias vezes, que é de repente me telefonam: olha, aquele teu amigo morreu. Eu tinha uma experiência de família, que era um meu irmão, que é mais velho do que eu, já fiz os 80, ele já fez os 83, e precisou mesmo de uma operação ao cancro. Nem no Porto, nem em Lisboa. Disseram que não valia a pena, era gastar dinheiro inútil e tudo. Mas houve uns amigos dele que tinham dinheiro e que o levaram a Paris
primeiro a examinar, depois foi lá e depois o acompanhei um bocado e curou fantasticamente bem e ficou uma coisa que se dizia que era um caso perdido. Portanto, as apreciações disto também dependem muito dos lugares, das situações, das equipes e não estou aqui a inculpar ninguém, porque é tão difícil estas coisas. Mas é o problema de lidar com a morte. E lidar com a morte, eu noto isto, sobretudo, mesmo depois na celebração da Eucaristia, com as pessoas. Porque, por um lado, é um alívio, desde que a pessoa já não sofre mais e tal. Por outro lado, há aquilo da saudade, que é aquilo porque a morte é a gente não poder conversar, não é? E então, há uma trabalheira nisso. É dar saúde aos que ainda têm saúde. Como é que é de dizer? A relação minha com a morte, do inevitável, eu não tenho mais responsabilidades nisso, não é também o andar, o ir ao hospital e dizer, olha que isto vai passar, não vai, porque eu tenho testemunhos muito amigos de pessoas, uma até publicou agora um livro sobre o clandestino, não é? Que fizeram operações e que foram êxitos extraordinários. E portanto, isto é tudo bastante ambivalente. A percepção que cada um tem ou é estatística ou é da sua vizinhança, dos seus amigos, das suas relações. Porquê? Porque a relação da amizade é esta, eu não quero que morras, não é? Quer dizer, o resto que é que me diga, não é? Quer dizer, aquilo que uma pessoa que é amiga, a única coisa é isto, quero continuar contigo. E, portanto, eu não... Eu tentava para perceber onde é que entrava aí a religião, Deus na conversa e na palavra. Mas temos a oportunidade, obviamente, de avançar. Deixe-me só ouvir um pouco também o Dr. Vítor Veloso, que está aí ao seu lado e que é um homem que também tem estado, obviamente, muito atento a estas questões, está ligado também muito próximo das pessoas e que tem sido muito crítico do atual sistema. Não é surpresa esta percepção de que as pessoas estão a achar que os políticos basicamente não querem saber da sua saúde, ou pelo menos que não é uma área prioritária, porque sentem que há um desinvestimento muito grande. O sistema, tal como o conhece, Vítor Veloso, não está preparado para dar resposta aos anseios das pessoas. Ou estará? Não, não me parece. Não está? Nem minimamente. Não é dois, para bem. Isto arrasta-se já 15, 20 anos. Apesar de tudo, nós temos ainda um Serviço Nacional de Saúde que é muito aceitável. Vamos ver se continua assim, pelo menos, até ao ainda é dos momento. que acredita no Temos de Serviço Nacional de acreditar Saúde, e temos de ter esperança, sobretudo temos de ter esperança. Claro. Que é fundamental. Mas, efetivamente, a classe política tem-me desiludido no campo da saúde de uma maneira negativa. Não só os políticos aqui da nossa Assembleia da República, mas também os políticos do Parlamento Europeu. Porque eu digo que, por exemplo, eu sou vice-presidente da European Cancer League e nós fazemos inclusivamente o secretariado, dos parlamentares da saúde. E, no entanto, portanto, temos um certo lobby internacional, no sentido de que as situações de cancro, portanto, avancem num sentido positivo, no sentido a favor dos doentes e da prevenção, sobretudo. E verificamos, por exemplo, que ainda este ano os nossos parlamentares da saúde, os nossos parlamentares da Europa votaram maioritariamente a favor das tabaqueiras em vez de votarem a favor das restrições. Quer dizer, isto, quanto a mim, é dramático. Quer dizer, os nossos parlamentares europeus não estão a favor da população, estão a favor, efetivamente, dos hábitos pouco saudáveis, que é o tabaco. Quer dizer, não sou fundamentalista, mas acho que isto é um indício terrível. E os direitos dos doentes? Os direitos de que forma doentes estão ou não não estão de maneira nenhuma assegurados. Repare bem, não, os direitos ainda recentemente eu lembro-me de ter insurgido contra aquela situação. Depois, na altura, acabou por ser mais ou menos explicada do IPO de Lisboa em relação àquela polémica que houve em relação ao uso ou não de medicamentos, os medicamentos terem sido rejeitados, não foram dados a certos doentes, isso deu por aí muita notícia, e lembro na altura também falou sobre isso, mas a questão de cautelar ou não o direito dos doentes, ou é aquilo que é possível e não tanto o direito como uma entidade abstrata? Para bem, os direitos dos doentes neste momento estão a ser atropelados.
estão a ser atropelados. atropelados. Completamente atropelados. Não há igualdade. A igualdade, quer dizer, o doente não é igualmente tratado em todo o país. É tratado de modo diferente. Aliás, o Sr. Ministro da Saúde admitiu isso publicamente. Portanto, não há igualdade de tratamento para todos os portugueses. Isso, por si só, é muito mau e até não é constitucional. Que dá a igualdade. Mas porquê? Portanto, Porque as pessoas não têm possibilidade de se deslocar umas da mesma maneira que por outras, exemplo, isso, mas condições fora do próprio sistema. Porque os hospitais têm possibilidades diferentes. Uns efetivamente tratam tudo, desde o princípio até ao fim, dão os medicamentos todos. Há outros que dão alguns, mas não dão outros, e há outros que não dão nada. E como é que Quer isso se dizer, explica às pessoas? não, eu não sei como Não é que se se explica. explica. Isso é inexplicável para mim. Ora bom, um erro muito grande deste sistema de saúde é que, efetivamente, não ouvem os doentes, não ouvem as associações. Nós nunca somos tidos nem achados em relação às comissões que se criam, às subcomissões, aos grupos, inúmeros grupos que fazem um trabalho durante meses ou anos, depois saem cá para fora com as suas conclusões. Infelizmente, essas comissões não funcionam, não dão absolutamente nada do seu ponto de vista prático. Isto é um drama total. Provavelmente, por outro lado, eu julgo que os doentes e os representantes dos doentes são contrapoder. Não são. Podem auxiliar muitíssimo. É uma atitude perfeitamente errada. Eles deviam chamar os doentes, nas doentes ou associações, evidente, não pode chamar os doentes todos, mas as associações, porque as associações estão normalmente num sentido positivo. E quanto mais arredarem essas associações, mais elas antagonizam Mas sabe, o próprio eu governo. vou fazer-lhe aqui uma provocação ligeira, espero, mas que é a percepção que também tenho de críticas que tenho ouvido, que as associações, na verdade, estão muito mais empenhadas em fazer peditórios e campanhas de prevenção, que são obviamente importantes, do que marcarem presença, terem uma voz ativa, responsável, comprometida nestas situações. Não. Esta crítica é injusta? Pelo menos para a Liga Portuguesa, Para a Liga Portuguesa contra o Cancro. é perfeitamente injusta. Nós fazemos peditórios, obviamente, porque não temos um único Não têm as verbas. não temos um único tostão de Estado. Nós não somos fundações. Não somos fundações, portanto, não temos dinheiro absolutamente E têm nenhum. mesmo que fazer Pelo isso. contrário, até que nós colocamos unicamente onde há lacunas, onde o Estado não vai. Prevenção primária. Sim. Não fazem absolutamente nenhuma. Quem faz a prevenção primária? Hábitos de vida saudável. Comportamento de riscos. Quem faz? Nós, unicamente. Liga Portuguesa contra o Cancro. Quem faz prevenção secundária? Vai sair hoje um relatório da Direção-Geral de Saúde que vai dar um panorama engraçado. Vai dar esse panorama, que é uma das áreas prioritárias também na área do cancro. Queria só fazer um apontamento em relação a alguma coisa. O apontamento que é o seguinte, é que, eu não sei se vê nos jornais, nas televisões, tudo isso, o que é que acontece? A gente só vê a funcionar milhões e milhões e milhões de euros para trás, para diante, para não sei o que mais quer dizer. A população portuguesa desapareceu. Aquilo não existe. Existem os milhões que se gastam, os milhões que entram, os milhões que saem, tudo isso. E isso é, a meu ver, fatal. Fatal. Porquê? Porque então não há possibilidade dessa percepção das pessoas de dizer, nós, mesmo quando há os peditórios ou as coisas, nós temos de valer à gente. Claro. Porquê? Porque o interesse é desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, quando dizem que já não funciona, que não dá, que não vão ter... O interesse de quem? Não vão ter reformas, já não vão ter isto, já não vão ter... O interesse de quem? Hã? O interesse de quem em desmantelar o Serviço Nacional de O Saúde? interesse da loucura. Quer dizer... Mas isso é uma entidade abstrata. Não digo, é porque é louco. É uma coisa louca, é uma falta de percepção política. Porque a política é para tratar da vida das pessoas, não é? Vamos ver se o professor Saclarides tem a mesma percepção que o Frei Bento Domingos. Querem destruir o Serviço Nacional de Saúde em uma base de loucura? Ou aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer também pode apontar para um caminho diferente de dar-lhe maior sustentabilidade e torná-lo mais eficaz, professor? Bom, há várias formas de loucura, de facto. De facto, é verdade que o Serviço Nacional de Saúde está em risco. E para sermos simples em relação aos riscos e à sua origem, para lhe dar nome, está em risco. Este está associado aos interesses económicos concorrentes. Não é? Há interesses económicos que preferem, em defesa dos seus interesses, ter uma medicina diferente,
uma medicina associada, quer dizer, ao setor privado, à capacidade de capitalizar na saúde no setor privado. Não é? Há uma pessoa, aliás, muito conhecida, que disse uma frase famosa em relação a isso, que a seguir ao negócio das armas, o negócio da saúde é o melhor sobre a superfície da terra. E, portanto, o risco vem daí, vem de interesses económicos, fundamentalmente, concorrentes ao Serviço Nacional de Saúde. E também vem do facto das pessoas saberem pouco sobre o Serviço Nacional Mas é de Saúde. possível ou utópica esta ideia de querer envolver ou poder envolver efetivamente mais os cidadãos, as associações, nas Ora bem, decisões? Ora bem, vamos a esse capítulo que é muito interessante, de facto. Em primeiro lugar, começando por dizer que acho o trabalho muito bem feito e muito interessante para discutir. E essa discussão, às vezes, filtra um pouco para a ação também. Portanto, esses trabalhos, essa discussão são muito importantes. Agora, a mim impressionaram também as últimas duas perguntas. Não é? É aquela ideia, não é, que o cidadão está empenhado e o governo não presta. Não é? É uma ideia peregrina, ou seja, eu não direi que temos o governo que merecemos, também é talvez excessivo, não é? Mas acho que podemos dizer que o mundo em que a sociedade é virtuosa e instituições não prestam não existe. Esse mundo é falso, é uma fantasia nossa. As instituições são uma reflexo, são uma emanação da sociedade. E, portanto, quer dizer, as nossas instituições acompanham. Há algumas diferenças, como sabem, em Portugal. Não é? Se as águas médias, se o nível médio das águas do mar for aqui, não é? A educação está aqui, a saúde está ali, a justiça está ali. Portanto, mesmo dentro do país há diferenças. Se olhar em termos internacionais, qual é o tipo de estatística que mais me impressionou nos últimos anos? É a comparação em termos de capital social. Ou seja, capital social define-se, um índice de capital social é uma mistura entre a capacidade de iniciativa, a capacidade empreendedora que o país tem e a confiança que temos nos outros. Não é? Os nórdicos têm à volta de 3, os irlandeses 1,5, nós os gregos praticamente não temos. Praticamente Capital social, não temos. Temos muito pouco. Não é? E, portanto, com baixo capital social, com pouca confiança nos outros, com pouca capacidade de iniciativa, com pouco apreço pelo mérito e pelo conhecimento, nós não podemos ter boas instituições. Ou seja, não há milagres, Exatamente. na verdade, não é? Há só alguns. Só alguns. E não é em todo o lado. Mas é verdade também nos hospitais acontecem Agora- milagres todos os agora dias, deixa- graças às deixa dizer, pessoas que lá trabalham. Qual parece, se olharmos seriamente para esta questão central do capital social, qual é a resposta? A resposta é sermos capazes de organizar a nossa própria informação da saúde, por exemplo. Sim. Ou seja, também dá uma organizar a importância nossa muito grande a esse informação da fato. Sim. saúde, não é? Organizá-la nós próprios, não é? E hoje temos instrumentos magníficos para fazer, para começarmos a tomar decisões mais inteligentes em relação à nossa saúde e às nossas instituições de saúde. Isso me dá 3 ou 4 exemplos interessantes sobre isso. O que é que nos faz pensar? Em primeiro lugar, se tiver um excesso de ácido úrico, uma gota, vai aprender rapidamente, não é? Que a pessoa que pode aprender a forma de comer de acordo com o que precisa é a pessoa e mais ninguém. Porque é tão complexo ter uma explicação que se ajusta ao indivíduo que só a própria pessoa pode fazer isso. Outra questão interessante. Sexualidade aos 70 anos. Não vou contar. Não é? Mas se tiver um médico de 50 e perguntar-lhe sobre sexualidade aos 70, ele não percebe nada. Não sabe nada. Aliás, ninguém sabe falar sobre a sexualidade aos 70 anos. Parece que não existe. Não é? Isso aprende-se como? Aprende-se pensando, conversando com outros. Não é? Só assim que se aprende. A minha família, coisas concretas, aprender com a nossa saúde. A minha família quer que ponha uma dentadura nova. Não é? E eu tenho um pesadelo. Eu acho que não preciso de uma dentadura nova. Preciso o suficiente para mastigar bem, não é? Para conseguir comer. E quando insisto com a dentadura nova, eu tenho um pesadelo. E o pesadelo é, daqui a 100 anos, vão-nos entrar na minha caixa para pôr um condomínio de luxo, possivelmente, não é? Abrem a caixa, está cheia de pó e no meio de pó uma dentadura nova reluzente. Ai, essa visão é terrível. É óbvio que tem que ter um pesadelo, não é? Evidente, Como é óbvio. E, portanto, não há alternativa a nós aprendermos com a gestão da nossa própria saúde, não é? E temos possibilidade hoje de pôr instrumentos a favor disso. Sim. E essa é a principal prioridade. E a gestão do que é também limitado, professor.
será? De como? E a gestão também de recursos que não são ilimitados. Portanto, é isso? claro, é aprender a fazer escolhas. Saber exatamente fazer escolhas. Enfim, a arte mais importante na vida é aprender a fazer escolhas. Escolhas que não magoem, escolhas que não deixem cicatrizes, escolhas que têm futuro, escolhas que têm destino. A aprendizagem de fazer escolhas é a aprendizagem da vida. E essa faz explorando os limites das escolhas, não é? Ultrapassando, não é? Às vezes, o limite do bom comportamento, mas não acampando do outro lado da linha. Precisamente. E nessa questão de fazer escolhas, o Frei Bento Domingos não me vai dizer que não representa Deus outra vez, porque eu vou-lhe perguntar muito diretamente, porque nós olhamos para si como um homem também que tem, obviamente, a sua palavra, atenta à sociedade, mas sempre com uma mensagem de esperança baseada na sua fé e etc. E, portanto, eu vou tentar enquadrar isto de maneira a não se ofender. Vou fazer a pergunta de qualquer maneira. Poderá Deus zangar-se com um médico que faz as suas opções clínicas para o melhor tratamento a quem tem, ou seja, que direciona mais essas opções a quem tem mais hipóteses de sobreviver e não tanto a quem não tem? Que é uma escolha que, segundo nós percebemos, é diária. As escolhas éticas que cada um as tem questões que fazer, éticas, quer dizer, mas isso depende da percepção que cada um tem, que é uma das coisas que eu acho extraordinárias, é que as pessoas discutem de doenças. Aqui todas estas listas eram de doença desta, doença daquela, qual é que é pior. Mas é que, a meu ver, falta na base disto, e então aí podemos falar depois das referências, é a consideração do doente. Esse é que é uma pessoa e que não pode ser instrumento para outra coisa. Vale por si. Ora, aí é que nasce uma questão ética. E nasce uma questão ética, por exemplo, uns são mais seres humanos do que outros, uns valem mais do que outros. Agora, é evidente que em termos de dinheiro valem. Quer dizer, um pode gastar muito mais e outro não pode gastar nada, até para sobreviver, como dizia o outro, até que as pessoas dizem que Deus me leve, mas é um bocado que isto acabe. Quer dizer, porque não é só o sofrimento, não é o sofrimento da doença. É que a gente pensa muito pouco na gente que não tem nada. Se começarem a pensar um bocado das pessoas que andam todos os dias a contar como é que vou passar, como é que vou viver este dia, depende das solidariedades que há e graças a Deus que há muitas. Os descartáveis que o senhor tem falado, não é? Como? Os descartáveis. Os descartáveis ele diz os que estão a mais. Quer dizer, não só são descartáveis, mas consideram-se mesmo que estão neste mundo a mais. Ora, há uma das coisas, por exemplo, ela acaba de sair do Papa Francisco, que eu tenho de falar dele, porque gosto imenso dele. Eu até escrevi um artigo, já não gosto do Papa Francisco, as pessoas irritaram-se. Mas que confusão que gerou. Mas o problema é o seguinte, acabam de ser as cartas dele. As homilias dele de manhã na casa de Santa Marta. Saíram agora. É uma pena saírem neste fluxo agora que há na época de tanto livro e tudo isso, porque aquilo é uma nova cultura. Tem 27 páginas lá do que organizou, que eram dispensáveis, mas o resto, as homilias, é uma nova cultura. É uma nova cultura a nível mundial. Quer dizer, e isso é que me parece que o que é uma nova cultura? É uma nova forma de olhar o mundo. E de olhar o mundo não a partir dos ricos, dos poderosos, dos que mesmo também vão morrer, mas primeiro fazem a vida mortal aos outros, ainda mais mortal do que ela é. Mas depois é ver o mundo a partir dos excluídos, ver a partir daqueles que não contavam. É evidente que, por exemplo, na Alemanha, os articulistas dos grandes jornais de economia diziam que ele era um nabo, quer dizer, não sabia nada de economia, que não sabia que as desigualdades é que são um impulso para o progresso económico e civilizacional, e de facto não. Mas eu acho que é necessário, neste ponto, e ele fala não em nome de Deus, ele fala em nome da sua experiência que tem de Deus e dos outros. Aliás, acabou o Santo Padre. Não sei se já repararam. Sim, já ninguém diz Santo Padre. É um pecador confesso. Tal como a doença prolongada também já não se diz. É um pecador confesso, ele disse. Agora, o que acha é que
inverter o olhar. Inverter o olhar. E depois esta questão da solidariedade e das formas é importante. Só que não pode ser um substituto, primeiro disto que falou, de cada um também se responsabilizar à medida que pode, da sua própria saúde. Eu creio que isso devia ser uma receita, não é? Quer dizer, uma receita logo ao nascimento, de dizer, tens de cuidar de ti. Eu às vezes digo aos miúdos na missa mesmo, eles dizem, quantos anos tens? Tenho 7, então tenho 8. Digo, cuidado, olha que nunca mais vais ter 8. Quer dizer, o problema é o responsabilizar a nossa vida, eu estou de acordo. Agora, o que faz o ser humano é responsabilizar-se também pelos outros. Claro. O outro é a outra minha face. E enquanto isso não entrar nos miolos das pessoas, vai ser difícil. E é, na verdade, também essa preocupação que leva a Liga a ter um trabalho já de tantos anos para ajudar os outros, para orientar os outros. Apenas um desafio, Vítor Veloso. Dr. Vítor Veloso, se hoje para amanhã o Ministério da Saúde, o Sr. Ministro Paulo Macedo, convocasse a Liga e dissesse, muito bem, meus senhores, estamos aqui todos reunidos, queremos um plano baseado basicamente naquilo que saiu das conclusões do Think Tank 2 e queremos obter a vossa colaboração. Qual é para a Liga a área mais prioritária e aquela em que vamos todos nós mais investir? Ora bem, eu penso que há um aspecto que já foi focado aqui. Nós ainda não temos os cuidados primários adequados. Portanto, eu acho que, primeira coisa, desde sempre, aliás, eu já escrevi isso há 20 anos para cá, os cuidados primários têm de ser adequados, têm de ser fortalecidos, têm de ser apetrechados com tudo e mais alguma coisa. São a primeira Ou barreira. seja, tal como dizia a doutora Maria de Belém, Certo. não se pode estar a falar de inovação terapêutica sem primeiro arrumar a casa ao nível dos cuidados primários, e é fundamental isso. Reparamente, não vale a pena É que isto construir deixa grandes tudo mais hospitais difícil, sem ter exatamente. cuidados primários adequados, porque os grandes hospitais ficam inundados com doentes que não eram, digamos, não é necessários, não, que não iriam se houvesse cuidados primários adequados e apetrechados e direcionados e educados, sensibilizados e devidamente pagos, e eles com certeza que tratariam destas situações que não iriam para os hospitais. Muito bem. Portanto, era uma maneira de remediar a situação dos hospitais superlotados e com muitos, por exemplo, muitos doentes paliativos, em lugar de terem doentes a serem tratados, o que é outro drama. Resolvida essa área, nesta área em específico, inovação terapêutica, melhor forma de dar ao doente Ok, a primeira coisa o que eu melhor quero dizer tratamento é disponível no que mercado. existe, indiscutivelmente, um subfinanciamento a nível da saúde. Há cerca de 5.600 milhões a menos, desde há 3 anos para cá. É evidente que havia muitos desperdícios. Ainda há desperdícios. Ainda há muitos Ouça, há desperdícios, sobretudo nos exames auxiliares de diagnóstico. Há muita coisa que se podia evitar. Porquê? Porque neste momento há poucos profissionais, há muitos doentes, as restrições são cada vez maiores. Consequentemente, o médico o que é que faz? Os profissionais de saúde o que é que fazem? Defendem-se. Fazem uma medicina defensiva. Pedem muitos exames. Isto no sentido de não serem depois acusados de negligência médica. Isto é óbvio, é o que está a acontecer. Sim. Não tenha dúvidas nenhumas. Aconteceu nos outros países e acontece também connosco. Bom, isso é uma situação. Depois aqui, Mas a questão também ao médico, qual é a alternativa? Um médico que tem que descobrir o que é que o seu doente tem e tem exatamente. que, obviamente, mas se perceber, tiver 20 doentes ou 30 doentes, em vez de ter os 10 que devia ter, ele não pode ver clinicamente o doente. Eu costumo dizer aos meus doentes o seguinte: eu não trato exames auxiliares, eu trato doentes. Portanto, eu tenho de os ver clinicamente. Só o conjunto, a conjugação, é que efetivamente dá uma boa consulta. Isso não pode acontecer se houver demasiados doentes, como deve compreender. Mas aquilo que eu queria dizer, portanto, a prevenção primária é fundamental. Pronto, o Estado não tem previsão para isso e a Liga tem todo o prazer de a fazer. Tem feito o melhor e todos os dias trabalha com centenas de atividades que não são visíveis, mas dão resultados. Depois a prevenção secundária ainda há muito a fazer. E penso que é uma das prioridades do atual Governo que essa prevenção secundária seja feita. Isto é, prevenção secundária de base populacional, que é o cancro do colo do útero, Sim. que é o cancro do cólon e reto e que é o cancro da mama.
Depois há os rastreios oportunísticos, que nós sabemos. Que, apesar de tudo, ainda temos muito para evoluir nesse campo. Temos O muito rastreio para não evoluir, está a tem chegar muito a investir, mas é bom investirem. Porque, repare, este tipo de prevenção secundária não dá frutos a curto prazo. Sim. Só passar 5 ou 10 anos é que dá frutos. Claro, os governos não gostam muito de investir numa situação que só dê frutos daqui a 10 anos ou daqui a 5. Mas a verdade é que, por exemplo, se for um rastreio de base populacional bem feito, pode diminuir 30% a mortalidade. Repare bem. E há outro aspecto também muito importante, é que é muito diferente tratar um cancro inicial do que tratar um cancro avançado. Claro. O Estado vai gastar 5 ou 6 ou 10 vezes mais com um cancro avançado que com um cancro inicial. Portanto, é esta Mas não deixa de postura... ser curioso, e agora voltando àquilo que nos trouxe aqui, que eram os dados do estudo da GfK, que as pessoas queixam-se de não ter assim tanta informação. E mais curioso, e acho que talvez mais chocante, seja o facto de muitas delas nem sequer saberem qual é a informação que pretendem. Vamos abrir o debate aqui à plateia mais uma vez, 15 minutos, 35 passaram-se a correr, e quem quiser colocar alguma pergunta a um dos nossos convidados pode levantar o braço e colocá-la. Não? Ninguém está interessado? Ninguém está interessado em colocar nenhuma pergunta? Então, não, eu não estou a ver mal, pois não? Espero que não sejam cansados a esta hora, não. Então, eu posso continuar a fazer mais umas perguntinhas e agora, ainda antes de vir aqui, que eu gostaria depois de terminar aqui com o professor Constantino, perguntar ali ao Frei Bento Domingos, que eu estou sempre a provocá-lo, mas não é por mal, porque eu adoro, gosto muito de si, Frei Bento, mas é que nós temos na coligação de governo um partido que é democrata cristão. Como é que se alimenta a fé nas instâncias do poder político? Quer dizer, a questão para mim é um bocado esta. As convicções individuais são muito importantes na conduta da pessoa. Só que não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. É o próprio Jesus que o disse. Eu também acho que não é invocar que é democrata cristão, ou isso se verá pela prática. Isso é que se vê pela prática. E tivemos grandes construtores da Europa que se diziam democratas cristãos e mostraram que o eram, pelas obras. Porquê? Porque fazer, que é isso que é próprio do cristianismo, é olhar para o lado. Para o lado onde estão as outras pessoas. Não é para o lado onde não há ninguém. Quer dizer, é olhar realmente, não andar. E isto é uma das coisas que pode curar, seja que grupo político for. Não olhar muito para a rentabilidade que isto vai ter em votos, mas a rentabilidade que isto vai ter em qualidade de vida das populações. E por isso é que o que aqui foi dito me parece fundamental, e eu creio que mesmo os meios de comunicação, quer sejam privados, quer sejam públicos, seja o que for, deviam dar muito mais tempo, muitas mais, a ajudar as pessoas a ajudarem-se a elas mesmas. Quer dizer, aquilo que há bocado foi aqui dito. Encontrar meios. Porquê? Porque as pessoas dizem, são ignorantes. Pois são. Não sabendo, não tendo meios de informação. E, mesmo agora, nas questões do cancro e tudo isso, o que sabem é por aflição. Não é por terem uma percepção exata das coisas e do que devem tomar. É nesse aspecto que acho que o problema da informação, também não estou a provocar, Não. mas o problema da informação... Por mim haveria mais informação... eu acho que é muito mais informação no sentido das pessoas se darem conta de não serem só levadas pelas emoções que imediatamente têm, por exemplo, quando têm uma doença, ou quando têm uma pessoa de família, ou quando têm um amigo e tudo isso, mas realmente onde vale a pena investir. E as pessoas dizem, em termos de futuro não vale a pena porque o problema é o presente. O presente nunca se resolve no presente. O presente também já é fruto de uma política de passado, não é? Mas depois também em relação às gerações que vêm. Alguns dizem assim, isto já não chega a netos. Pois claro, para muita gente já não chega a netos, claro.
Mas o problema é há muita gente com netos. Como é que é de dizer? O problema é pensarmos sempre nas pessoas. Mas eu só insisto nisto. A partir daqueles que sobram. Aqueles que politicamente sobram, aqueles que socialmente sobram, aqueles que não contam e que não contarão. E o melhor é que não contem. Porquê? Porque se começam a contar, não é por aumentar o número, é porque assim temos de cuidar mais. Sim. Porque, reparem, oh, meu Deus, o que é um médico, o que é também um que ajuda assim, mesmo a ilustrar as coisas? É um cuidar. A vida é um cuidar. Como dizia hoje o professor Júlio Machado Vaz, curar e cuidar. Estamos no final, professor Saclarides. Gostaria que fizesse, enfim, que desse uma nota final que achasse importante, mas antes gostaria também de lhe perguntar até que ponto é que temos este drama da iliteracia e na saúde, como se também revelou de alguma forma este estudo, que é algo bastante preocupante. Sim, é verdade. Nós temos também um estudo recentemente publicado, liderado por uma equipe liderada pela Ana Escoval, sobre o estudo comparativo entre a nossa literacia e a literacia de outros países, e nós estamos muito bem na fotografia. Não é? Estamos, enfim, na categoria de países como a Espanha, a Grécia e a Bulgária, e longe de países como a Alemanha e a Holanda, por exemplo. E, portanto, a literacia, o sermos capazes de tomar decisões inteligentes sobre a nossa saúde, decisões informadas na vida todos os dias, é isso que a literacia, no fundo, é uma questão importante. Mas é daquelas questões, e em relação a isso que queria fazer talvez o comentário mais de fundo, que não se resolvem em curto prazo. Podem-se fazer hoje coisas importantes nesse sentido, mas não têm efeitos imediatos. Não é? Isso faz-me lembrar uma entrevista, ela tem pouco tempo, de Jacques Delors, o antigo presidente da Comissão Europeia, que sobre a Europa disse o seguinte: temos demasiado bombeiros e pouco arquitetos. Não é? Isso é bem dito. E mesmo os bombeiros, há um mês atrás, um chefe de bombeiros escreveu no jornal: os fogos de verão previnem-se durante o ano, limpando os campos. Não é? Claro. Mesmo os bombeiros não são tão bombeiros como isso, não é? Pensam um pouco a prazo. Nós temos um grande déficit em pensar a prazo, não é? Em pensar nessas questões de fundo. Somos consumidos pelos fogos do imediato, não é? Como se nota, aliás, com grande frequência, e não conseguimos criar instituições, a cultura, os hábitos de pensar à distância. Isso é absolutamente indispensável. Não é? A Clara referia há pouco, até no painel anterior, a dificuldade que temos em termos bom sistema de informação. E, de facto, temos muita informação, temos algumas excelentes bases de dados. Por exemplo, o nosso país é o primeiro país na Europa que tem uma base online de dados de mortalidade. É o primeiro na Europa. Hoje podemos saber, do dia anterior, de que morreram as pessoas ontem. Portanto, temos um conjunto de experiências excelentes. Por exemplo, os cuidados de saúde primários, a Associação das Unidades de Saúde Familiares criou um business intelligence, não é? Uma base de dados extraordinária sobre os cuidados de saúde primários. Não é? Portanto, temos ilhas de excelência em vários aspectos, incluindo a informação. E a grande dificuldade que reconhecemos é que essas ilhas não ligam, não se associam, não permitem ter uma imagem atualizada e geral. Pequenos poderes, com duplicação, triplicação, até à decisão final. É uma questão de organização, de facto, para terminarmos, professor? É uma questão, é um pouco mais fundo. É mais fundo, isso, é uma questão de vontade, de cultura. Eu vou encontrar os culpados, está aqui à minha frente a Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, não é? E, portanto, eu vou falar para ela também. Não pessoalmente, mas em relação ao sistema político. Não é? Sim. E quando falo de sistema político, falo da nossa relação com o sistema político. O sistema político não existe sozinho, é composto da nossa vontade também. Ora, o que acontece é que o sistema político não se prepara para governar. Não é? O julgam que governar é adquirir o poder e depois tirar uma habilidadezinha e aprender em exercício. Não é? Não é assim. É preciso uma grande preparação para governar, principalmente a saúde. Porque essas arquiteturas preparam-se com antecedência. Não pode haver arquiteturas de informação sem pensamento estratégico.
e sem análise estratégica e sem direção O estratégica. senhor não é daqueles que, o professor não é daqueles que advoga que só um médico pode perceber o que precisa o Serviço Nacional de Saúde, Não, ou que pode estar à frente do Ministério da Saúde. Não, acho que isso era uma forma muito redutora de ver a questão. Sim. O que precisamos do Ministério da Saúde é um bom político. Um bom gestor pode entender a saúde. Enfim, eu não diria gestor, não é? Eu diria um bom político, Sim. fundamentalmente, capaz de congregar conhecimentos e dar uma direção política. Exato. Mas essa pessoa não existe se atrás dele não existir uma preparação para governar. E, portanto, esperar que haja, não é, messias periódicos que aparecem com capacidade excepcional de governar em saúde sem qualquer preparação, sem qualquer pensamento estratégico, sem qualquer pensamento sobre que atores é necessário congregar para governar a saúde, está abocado ao fracasso. Não é? Muito E, bem. portanto, o que acontece atualmente com os ministros, por mais inteligentes que sejam, aprendem em exercício, aprendem durante a ação e, portanto, aprendem com os erros. E como os nós erros, costumamos dizer, quem professor, sofre somos nós. e quando já aprenderam alguma coisa estão de saída. Quase sempre é assim. Nota final também muito rápida para si, Dr. Vítor Veloso, porque tem algum Eu déficit de desejava, tempo. portanto, que continuassem a apostar na prevenção secundária. Desejava que os nossos doentes tivessem uma acessibilidade adequada no diagnóstico, no encaminhamento e no tratamento e que, efetivamente, houvesse possibilidades de introdução da inovação com mais celeridade e com parcerias. Parcerias, inclusivamente, com a indústria farmacêutica. Por que não falar com a indústria farmacêutica? Eu penso que Nos são termos em que pessoas... falámos aqui hoje, Sim, sim. Por que não falar? Por que não ter parcerias com a indústria farmacêutica? Por que não falar mais? Por que não estabelecer contacto? Por que não estabelecer protocolos? Eu penso que estão perfeitamente abertos a essa situação. E apesar de nós termos ser um país pequeno, com poucas pessoas, eu tenho a impressão que as farmacêuticas estão perfeitamente abertas a essas discussões, a discussões construtivas. É evidente que não são IPSS. São empresas. Logicamente, tem que ser o seu lucro. Aquele negócio. Mas com certeza que estão também perfeitamente abertas a que haja um diálogo normal e racional e provavelmente acordos. É isso que eu preconizo e que é possível. E aí o acesso é bom, porque sem inovação não há avanços. Não há avanços. E se não houver avanços, não há melhorias de tratamento e, sobretudo, de curas. É isso que nós queremos. Queremos doentes precocemente tratados e doentes bem tratados e com curas, na medida em que, como sabem e disseram muito bem, neste momento, e cada vez mais, o cancro não é uma doença aguda, é uma doença crónica e é o principal problema de saúde pública do país. muito obrigada. Agradeço a vossa participação, Vítor Veloso, Frei Bento Domingos e também Constantino Saclarides. Uma salva de palmas. Muito obrigada.